Graça e paz e misericórdia da parte de Deus, o nosso Pai, nosso único e eterno Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um prazer estar aqui com você, que está dando continuidade ao nosso curso Pregadores em Chamas. E nós estamos falando daquela parte sobre aquele adágio de Alberto Magno, dos mundos escolásticos, ou até mesmo é dado a ele, a Tomás de Aquino, que é que a teologia é dada por Deus, é ensinada por Deus e direciona a Deus. Nós já falamos a primeira parte, que é a teologia dada por Deus. Nós vamos falar agora a segunda parte, que quer dizer que a teologia ela é ensinada por Deus. A linguagem original, em latim, é um doceto. Essa é a ideia do texto, quer dizer, é que a teologia ela é ensinada por Deus. E nós vemos isso pletoricamente na Bíblia. A Bíblia diz em Isaías, capítulo de número 50 e verso número 4, o profeta Isaías, ele diz o seguinte: o Senhor Deus me deu a língua erudita para dizer uma boa palavra ao cansado. Ele desperta-me a cada manhã, desperta os meus ouvidos, como aqueles que aprendem. Esse texto bíblico, a expressão que Deus deu uma língua erudita, a palavra lá do ensinamento que Deus ensina ao profeta, é a palavra limud, em hebraico, que vem da palavra lamas, também em hebraico. Essa expressão quer dizer onde tinha 2 bois, onde a pessoa vai direcionando aqueles bois. O que é que o texto está dizendo? É que Deus ensina na sua palavra, a partir de forma teológica, ele vai direcionando os bois. Analogamente, Isaías está dizendo que Deus direcionava de forma interativa a partir da aquisição do conhecimento, dizendo que Deus o direcionava para que ele pudesse aprender sobre Deus. E ele está dizendo, biblicamente, que é Deus que ensina todas as palavras, sabendo que o profeta Isaías ele recebe diretamente o ensino da parte de Deus, embora que Deus utiliza o seu poder cognitivo, né, aquilo que ele já tinha aprendido, para mandar a mensagem dele para direcionar ao povo. Não somente em Isaías, mas também nós vemos isso, o texto sagrado, que esse texto é traduzido do hebraico. Na forma Septuaginta, que é a tradução para o idioma em grego, a palavra é didactos, que da onde vem a palavra no português, quer dizer didática. Que Deus é que faz com que nós aprendamos acerca dele. E nós devemos lembrar que a questão da teologia como é dada por Deus, ela é dada de forma, utilizando a trindade, a forma trina. Nós vamos ver agora um texto onde mostra claramente que Jesus é mestre, que ele é o nosso pedagogo. Lembra daquele texto de João, capítulo 20, verso 19, onde Maria ela vai no sepulcro de Jesus e vê um homem, ela pensa que é o jardineiro. E quando Jesus chama o nome dela de Maria, automaticamente ela chama Jesus de meu Raboni. Essa expressão em aramaico, que quer dizer o meu mestre. E biblicamente nós vemos Jesus ensinando por todas as partes. É até uma profecia dada que Jesus iria ensinar o povo a partir da palavra de Deus com parábolas. Nós vemos várias parábolas de ensinamento, onde Jesus mostra uma didática ensinando as verdades do reino dos céus através dessas parábolas. E a partir daí nós observamos que existe uma lenda acerca dos apóstolos de Jesus. A maioria deles dizem, né, uma lenda dizendo que eles eram analfabetos. Não tem nada a ver em relação a isso. Principalmente porque já existia um sistema sinagogal onde as pessoas obrigatoriamente deveriam participar das liturgias dentro da sinagoga, que é uma métrica, é um estilo pedagógico dentro do sistema judaico da onde Jesus vivia. E nós temos também o Espírito Santo ensinando. Lembra do que eu falei? A teologia é dada por Deus de forma trina. Deus Pai, Deus Filho, e agora nós vamos ver o Espírito Santo ensinando. E quem disse isso é nada mais nada menos do que o Dr. Gentile, o mais conhecido, o apóstolo Paulo. Ele deixa bem claro dizendo o seguinte, em 1 Coríntios, capítulo 2, a partir do verso 11. Ele diz o seguinte: qual dos homens conhece as coisas dos homens, senão o Espírito que nele está? Assim também ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser pelo Espírito de Deus. Ora, nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito
que procede de Deus para aprendermos as coisas que são dadas gratuitamente por Deus. E nós não falamos com sabedoria humana, mas com a sabedoria que é dada pelo Espírito Santo, comparando as coisas espirituais. Ele vai dizer: ora, o homem natural não conhece as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las, mas o homem espiritual discerne todas as coisas e por ninguém ele é discernido, porque nós temos a mente de Cristo. O Deus Trino que habita, a parte de Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, ele fica aglutinando a nossa mente para que possamos aprender teologicamente dele as coisas que realmente devem ser necessárias para o nosso desenvolvimento espiritual. Você, pregador, que quer ser um pregador em chamas, você não deve abjetar a aquisição do conhecimento teológico. Infelizmente, muitos pregadores caem no erro grotesco e diabólico de afirmarem que não precisam de uma teologia para desenvolver o seu ministério e para desenvolver o seu sermão, até mesmo no seu dia a dia. Ele entra nesse ledo engano. Nós devemos ter essa bagagem teológica. Há parênteses. Diga-se de passagem que a aquisição do conhecimento teológico, independente de ser de livros, independente de ser da academia, todo ele é dado por Deus, porque ninguém pode receber coisa alguma a não ser dada dos céus. Quem disse isso foi João Batista. E o conhecimento teológico ele é de suma importância, que se você vê, quando Deus ele dispensa sobre a historicidade da igreja, nós vemos pessoas que conseguiram notoriamente se destacar a partir do seu conhecimento das Escrituras. O próprio Martin Lutero, que era doutor em teologia com 17 anos, ele era conhecido como um filósofo. Além disso, ele era músico e tinha uma habilidade muito grande, principalmente nas línguas originais, a ponto do mesmo dizer claramente que se uma pessoa não pudesse aprender os idiomas originais, era impossível aquela pessoa exercer o ministério. Aquela pessoa não foi chamada por Deus para exercer o ministério. O próprio John Calvino, que é um teólogo do Espírito Santo, ele dizia uma frase que era orat et labore. Ele dizia que a oração e o labor e o trabalho é que faziam um bom teólogo absorvendo o conhecimento de Deus. Lá em 2 Pedro, capítulo 3, verso 18, o apóstolo deixa bem claro, dizendo o seguinte: antes crescei na graça e no conhecimento. Lá em 1 Pedro, capítulo 3, verso número 15, ele diz assim: antes santificai a Jesus como Senhor em vossos corações e estais sempre preparados para responder àqueles que pedirem a razão da esperança que há em vós. Essa bagagem teológica não é dada humanamente falando, mas é Deus que coloca no âmago do coração da pessoa para que aquela pessoa possa desenvolver espiritualmente. E principalmente hoje, no cenário brasileiro, onde mais de 60% das pessoas acadêmicas nesse país são analfabetas funcionais. E como Martin Lloyd Jones Jr. dizia, que pregação é lógica em chamas. Você tem que ter esse conhecimento dado por Deus, a partir desse Deus Trino, a partir de ler livros, para que você possa desenvolver e aprender da mesma forma. Assim como Spurgeon dizia, leia bons livros, mas more na Bíblia. Qualquer pessoa que se coloca de pé para falar em nome de Deus, essa pessoa é um teólogo. Ou ele é um bom teólogo, ou ele é um péssimo teólogo. Já dizia também o nosso querido Jacob Arminio, a metafísica estuda sobre a questão da existência do ser. A física, o movimento dos corpos. A matemática, a quantidade. A medicina, a saúde do corpo. A jurisprudência, a justiça dos homens. A ética, as virtudes humanas. E a economia, como devemos gastar o nosso dinheiro. E ele deixa bem claro, está lá no livro dele, As Obras de Arminius, no primeiro volume, editado pela editora CPAD. Ele chega à conclusão dizendo que todas as ciências são dadas por Deus. Lembra do que o apóstolo Paulo disse em Romanos 11, 33 em diante? Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Como insondáveis são os seus caminhos, inescrutáveis os seus pensamentos. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Quem lhe deu primeiro para que pudesse restituir
porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. O que é que Paulo está dizendo? Que ninguém pode conhecer a mente de Deus a não ser que ele possa dar. E dessa mesma forma, ninguém pode se jactanciar, se orgulhar ou ser um filácio, dependendo da sua própria habilidade para ter o conhecimento de Deus. Então, a primeira parte foi, nós dissemos que a teologia é dada por Deus, e a segunda parte nós concluímos que a teologia é dada por Deus e é necessária para o desenvolvimento daquele que quer ser um pregador em chamas. Espero que você tenha aprendido e espere os próximos vídeos para a gente concluir essa parte. E que Deus abençoe você em nome de Jesus. E que você possa crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui no próprio comentário da Hotmart. Nós vamos responder da melhor maneira possível. Tá certo? Espero você para a nossa próxima aula.